nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mais uma rodada é nós. Eu, sempre muito bem acompanhado dos meus amigos. Luiz Henrique Luz, seja bem-vindo, Luiz, mais uma vez. Obrigado, Paulo. E aí, Ítalo? Tudo bem com vocês? Fala, nação! Como é que vocês estão aí? Vamos destrinchar esse paraense, essa rodada, comentar um pouquinho sobre cada jogo, né? Sobre cada time. Tem coisa boa aí, hein? E, além de Luiz Henrique Luz, temos o tunante mais comentado e mais badalado de Belém do Pará, Ítalo Souza. Seja bem-vindo, Ítalo. Coraçãozinho do tunante não está tão feliz hoje, mas seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, Paulo. Um abraço para o Luiz, um abraço especial para quem nos assiste aí, a Nação Queirozense. Ítalo, que o homem está até Foi no Diário ou foi no Liberal, Ítalo? Foi no Diário, né? O Diário Online, o DOL. Tu é doido, é rumo a Tóquio, pai. É os píncaros da glória. Ai, galera, a gente, como vocês sabem, funciona aqui o esquema do rodada. A gente vai passar pela rodada que aconteceu, a sexta rodada. Vamos já fazer algumas previsões, não, que a gente ninguém aqui é mago. A gente vai fazer umas projeções para a oitava rodada, falar de alguns jogos, de alguns destaques, e a gente dessa vez nós vamos na próxima rodada falar dos jogos e já dar os nossos placares. Então vou pedir para vocês, cada um, dar o seu destaque da rodada que passou, a sexta rodada. O destaque da sexta rodada para vocês, começando pelo tunante aí. Vamos falar dos outros jogos, eu só quero um destaque da sexta rodada dado por vocês. Acho que começo pelo jogo um pouco decepcionante. Por mais que é o jogo da Tuna e do Itupiranga, decepcionante, é claro, pela torcida, mas interessante pelo lado do Itupiranga. Por mais que tudo continue incomodante no Castelo de Abrantes, a Tuna continuou no segundo lugar do seu grupo, eu acho que a Tuna desperdiça aí um importante conforto. Ganhando aquele jogo do Itupiranga, contra o Itupiranga em casa, ela já estaria muito mais próxima da classificação. Vão ter agora 3 jogos difíceis. O jogo contra a equipe do Gavião, que depois da parada do campeonato, foi a equipe que teve um interessante destaque, começou a jogar um pouquinho melhor, parou de perder, começou a impor dificuldades, inclusive ao Castanhal, que a gente vai falar daqui a pouco. Depois vai ter jogos contra o Bragantina, tem o jogo contra o Paysandu, enfim. E ela larga essa zona de conforto que ela podia entrar, de estar um pouquinho mais perto da segunda fase do campeonato. Parece que é uma coisa que nós estudantes nos acostumamos, que é ficar com calculadora na mão ali, vendo os pontos, vendo negócio de gol contra, gols marcados, para ver se passa, se não passa para a segunda fase. Então, acho que o jogo que eu destacaria inicialmente é ele. Vamos lá, Luiz. Eu entendi o que o Ítalo quis dizer, mais um destaque negativo, mas para, assim, dar uma ajuda, a Tuna enfrentou a melhor defesa do campeonato. Mas eu vou dar o destaque para o empate do Paragominas e Bragantino, 4-4, um jogo bem movimentado, muitos gols, 4 do Cris Maranhense, inclusive apareceu no programa de domingo que me fugiu a memória. E foi um jogo. Esqueceste o nome do Fantástico. Esqueci o nome do Fantástico, acontece, né? Foi um jogo bem interessante. O Paragominas, para mim, foi o nome do jogo do primeiro tempo. No primeiro tempo, o Paragominas avançou muito as suas linhas, lembrando um pouco o jogo contra a Tuna. No primeiro tempo também. Merecia ter vencido o jogo pelo primeiro tempo. No segundo tempo, o Bragantino conseguiu se adaptar ao jogo do time paragominense. Só que ficou um jogo muito aberto. Ficou um jogo bacana de se ver. É um ataque lá, ataque aqui, ataque lá, ataque aqui. Acabou que realmente foram vários gols e foi emocionante no final, né? Final com um pênalti. Mas foi um bom jogo, pra mim foi o destaque da rodada. Cara, não tem como fugir. Para mim, apesar de não ter visto, tô igual o Silvio Santos, né? Eu não vi, mas a minha filha viu. Não pode um jogo que foi 4-4, independente de ter sido bom ou não tecnicamente, não ser o destaque da rodada, que leva até o Cris Maranhense para um dos tops dos artilheiros.
E eu acho que essa rodada tiveram mais decepções do que jogos como esse, né? Acho que o jogo da Tuna foi decepcionante para a Tuna. Acho que o jogo do Remo, apesar das condições ali colocadas pelo Remo, foi decepcionante para a torcida azulina. Talvez não tanto para o Águia, talvez por aquele lance lá do impedimento ou não. E o jogo do Paysandu, apesar da vitória, também a torcida não ficou muito feliz. Então nós teríamos nessa rodada mais decepções do que o Castanhal empatou novamente, não foi? Gavião. Pois é, o Castanhal, a gente vai falar de Castanhal e Paragominas, representantes da Série D, daqui a pouquinho. Então, assim, a gente pode dizer que essa rodada não foi uma boa rodada? Ou seria um exagero, porque a gente está olhando só para os ditos grandes do futebol? Paulo, eu penso que, olhando por esse prisma, pelo prisma da capital e pelo prisma dos times que vão jogar a Série D, com exceção do Paragominas, de fato foi uma rodada um pouco decepcionante. Citando, por exemplo, o Castanhal, não é a primeira vez que a gente vê o Castanhal tendo dificuldade de jogar, né? Agora, pelo outro lado da moeda, são pontos interessantes de times que começaram a jogar bem o campeonato depois da paralisação, que eu destaco o Gavião, o próprio Itupiranga, que são times que parecem ter tido uma melhora. Então, acho que, olhando por esse prisma, é interessante. A gente percebeu o Gavião ali lutando contra o rebaixamento de uma forma clara. E então, são esses dois lados da moeda. E Luiz, tu acha que com isso, primeiro, tu concorda com o Ítalo, né, da evolução dos times que ele citou, e tu acha que com isso faz com que o Gavião possa ter esperança de fugir do rebaixamento? Assim, vou dar a minha opinião. Foi uma rodada bem decepcionante. Na verdade, as últimas duas têm sido um pouco decepcionante para mim. É aquele famoso equilíbrio por baixo, eu diria. Por isso que estamos vendo tantos empates, não pela qualidade do time, mas acho que mais pelas desvantagens. Ah, eu creio que essas rodadas, próximas rodadas entre os times vão ser realmente mais equilibradas, para que alguns times já estão mais definidos, como o caso do Independente, do Remo, que já estão na próxima fase. O Paysandu, muito provavelmente, no próximo jogo já deva conseguir essa classificação. Só responde para mim se tu acha que o Gavião tem chance de escapar, se essa evolução é possível. O que tu achas, além dos teus comentários, se o Gavião, como eu te perguntei, ele tem chance de escapar, realmente ele evoluiu como time? Sobre o Gavião, ele tem sim chance de escapar, até porque tem três equipes que estão brigando contra o rebaixamento, que é o Carajás, o Tapajós e o Gavião, todos estão com quase o mesmo ponto, se eu não me engano, o Carajás está com um ponto a mais só, então tá uma briga bem parelha, e o Gavião sim tem chance de fugir desse rebaixamento, cresceu depois do jogo contra o Remo, daquela goleada de 4-1, tem impondo força em cima de seus adversários, o Águia, o próprio Castanhal agora. Então eu vejo assim que o Gavião tem chance de escapar do rebaixamento. Então a gente tá falando aí que há briga, né? Ainda, principalmente, eu acredito que para melhorar, porque assim, né, gente? Num campeonato de 12 times, se classificam 8 para a próxima fase. Então, assim, a briga vai ser para melhorar como é que diz, sua posição, né? Para tentar pegar um time. Muita gente vai tentar fugir de Remo e Paysandu, inclusive a Tuna. Tá o Independente aí no meio, na pontuação aí entre os dois. E também eu acho que a principal briga vai ser para não cair para a próxima segundinha, né? Envolvendo os times aí citados, porque de resto não tem muita coisa. Essas duas rodadas vão servir para isso. Tu ias falar de artilheiros, principalmente depois que o Cris Maranhense faz 4 gols no jogo. Tem Dioguinho, tem Cris, tem Darley, tem Nicolas. Como é que tá aí a tábua dos artilheiros, Luiz? O que isso diz? São bons jogadores mesmo? Porque tu falaste de nivelado por baixo, o Cris desencanta, tu fala bem do Darley. Eu queria saber, tu vai falar os gols, mas o que isso diz? Por favor, para nós.
querosense? A tabela está bem disputada, com 3 gols passando por baixo. Dé, do Águia de Marabá, que fez gol em cima do Clube do Remo, nessa última rodada. O próprio Renan Gorni, do Clube do Remo. O Pedrinho, da Tuna Luso. E o Paulo Rangel, da Tuna Luso. Subindo mais, com 4 gols. Canga, do Castanhal. Danley, do Independente. Railson, que fez os 2 últimos gols do Independente em cima do Carajás. Com 5 gols, o Nicolas, do Paysandu. E lá em cima, com 6 gols, Cris Maranhense, que fez só 4 no último jogo. E o Dioguinho, do Clube do Remo. O Dioguinho que vem sendo o principal destaque da equipe, né? Bom, em relação ao que isso significa, mostra a fragilidade da parte defensiva de algumas equipes e a qualidade de seus atacantes. O Cris Maranhense já mostrou contra o próprio Clube do Remo a sua qualidade. O Danley, também em cima contra o Remo, mostrou também a sua qualidade. O Dé, o Raíz também é um ótimo de um meia. Então, é um campeonato positivo em relação à artilharia. E um pouco criticado em relação à parte defensiva. Mesmo com toda a até porque tem defesas com poucos gols, né? Então a história de que a defesa tá ruim não é verdade. Tem a defesa, como é que são as 2 melhores defesas que você estava falando com 5? As 2 melhores defesas são do Itupiranga e do Independente com 5 gols tomados. Eu acho que a gente tira essa história de que as defesas não estão bem por causa dos dois, que as 2 torcidas, tanto de Remo e de Paysandu, têm problemas sérios com seus defensores. Mas eu não sei se isso é uma verdade absoluta nesse campeonato, entendeu? Não sei. Cara, o Campeonato Paraense está igual a todos os anos, né? E a grande prova é que 12 clubes é um absurdo cair. Não tem como. Não dá a menor condição. Ítalo, só para a gente falar um pouquinho mais sobre a Tuna que tinha vindo bem, o que fez a Tuna ter? E se foi realmente uma queda, que a gente está olhando pela ótica da Tuna, ou se o adversário dela que fez um jogo bacana e não deixou a Tuna, vamos dizer assim, aproveitar essa evolução que ela vinha tendo. O que tu acha? Acho que é um pouquinho dos dois. Como o Luiz citou, Itupiranga tem uma das melhores defesas do campeonato, tem uma conformação técnica interessante, que é de se fechar bastante. Portanto, eu acho que são 2 rodadas que ele não leva gols, ou 3, eu não tenho agora o número correto. Então, é um time com uma linha de defesa interessante, inclusive o próprio Clube do Remo teve dificuldade de marcar 1-0 em cima do Itupiranga. Se não me falha, foi esse o placar, né? Então, a gente verifica aí e entende o Itupiranga como um time bem fechado. Agora, a Tuna, por mais que tenha tido uma posse de bola interessante, um volume de jogo interessante, propôs mais o jogo, mas pecava muito na finalização. Acho que a entrada do Luquinhas não foi ainda o esperado, ao que se pensava que ele iria fazer, por mais que a maioria das jogadas tenham sido chefiadas ali por ele, enfim, com pouco poder de finalização. Então a Tuna pecou muito na finalização. Como eu comentei, foram erros que ela voltou a cometer. Qual foi o ataque da Tuna? Formação do ataque da Tuna? Paulo Rangel, o Luquinhas e o Pedrinho, se não me falha a memória, o nome dele aí. O Pedrinho, isso. O Luquinha entrou como titular, então. Sim, foi a estreia dele. E a meiuca foi formada pelo Neto. O cara barrou o Neto? O Jaime. Barrou o Neto. O Neto estava no banco, entrou no segundo tempo no lugar do Luquinha. Era isso que eu queria comentar, essa entrada dele depois. Então, porque eu tô achando estranho. O Neto, que é tão elogiado por vocês, no jogo que a Tuna fez bem, ele deu movimentação e tal. Inclusive, eu fiquei surpreendido. Vocês estão encantados pelo ouro de tolo, ou o treinador da Tuna é teimoso e não gosta do rapaz, porque ele era banco do Mito. Aí ele joga, vai bem, pelo que vocês falaram. Aí o Luquinha chega, ele é banco do Luquinha. O time melhorou para ti, Ítalo e Luiz, quando o Neto entrou, ou ele também não fez a menor diferença? O Neto não conseguiu impor seu jogo devido à defesa do Itupiranga. Talvez por isso também que o Luquinha não conseguiu ir bem. Foi um jogo realmente difícil, um jogo muito defensivo. Por outro lado também... Mas foi um equívoco para vocês.
Pra mim, sim, porque o jogador vinha bem e não por conta que o jogador vinha bem, mostrando futebol, a Tuna melhorava quando ele entrava. E como a gente vinha, como a gente também comentou, né, no último episódio, que a gente achava que o Neto seria esse cara titular e o Luquinha entraria no segundo tempo, mas acabou que foi o inverso. Ítalo, para ti foi o equívoco? Para mim foi um equívoco. Concordo com o Luiz de que seria o inverso, seria o Neto entrando no primeiro tempo e depois o Luquinha. Eu acho que nesse jogo que a gente está comentando, eu acho que a substituição tardia do Neto também foi um problema. Ele entra ali já quase na metade do segundo tempo, então é difícil de fazer alguma coisa. Nos outros jogos ele ainda entrava ali no começo do segundo tempo, então ele tinha mais, consequentemente, mais chances. Então, acho que é importante pensar no Neto, a comissão técnica, no caso. Só para a gente passar para outro jogo, tu acha que o Robson está fazendo o trabalho abaixo do que tu imaginavas? Não, não exatamente. Eu acho que o Robson, ao mesmo tempo que não teve aqueles mesmos jogadores da segundinha, ele vem fazendo um trabalho ali que dá para a gente olhar é aquele dilema do copo meio cheio, né? Dá para a gente olhar ele pelo copo meio cheio. Com as peças que ele tem, ele consegue fazer a Tuna não ter tantos problemas que ela teoricamente teria. Mas então tu tá me dizendo que esse time é pior do que o da Segundinha? Taticamente, tem mais problemas do que o da segundinha, a meu ver. Eu acho que tem umas exemplo, peças. Eu acho que tem umas peças que jogaram na Tuna da segundinha que cairiam muito bem nessa Tuna de hoje. Sim, também acho. Goleiro é um exemplo, ao meu ver. O Daelson, Paulo Curuá. Sim, Paulo foram Curuá pro. perdeu 2 gols, ridículo, né? Também. Eu só lembrei do Luiz, que é o xodó dele, Paulo Curuá. Vamos assim, o jogo 4-4 se fez 4-4 na emoção ou porque o jogo foi bom? Não, porque o jogo foi bom. Foi um jogo muito avançado, as equipes sempre buscando o ataque, linhas avançadas. Foi um jogo Foi o bacana melhor de se jogo do ver. Paragominas? Do Paragominas, com certeza. Melhor jogo do Sim, com Paragominas. certeza. Melhor jogo do Bragantino. Pra mim, um dos melhores do campeonato, junto com o Repá. Tá. Porque o Paragominas tem que. Os dois representantes do Pará na Série D estão bem abaixo do que se imaginava. Ok, o Castanhal vai se classificar, está bem no grupo ali, mas está aquém da expectativa, e o Paragominas estava. Né? É, E o o Arthur tá nu. O Arthur foi pro Tapajós. Tapajós. Tapajós, né? Rapaz, Uma coisa que eu ia comentar aqui é que eu acho que foi a estreia do Matheus Lima no Paragominas. pode ser uma dessas de Sim, treinador, independente de nos ter sido a estreia. Tá, então há um alento no Paragominas por uma melhora, porque hoje o Paragominas estaria fora dos 8, né? Não estaria caindo, mas estaria fora dos 8, se eu não me engano, né? sim. Sim, é Porra, o último então do grupo C. vamos combinar que o time que está na Série D, né, com o campeonato não ficar entre os 8 do estadual é preocupante pra caramba, né? Então agora vai pular e, como eu prometi, a gente vai falar da próxima rodada e ao mesmo tempo a gente vai dar os nossos placares. Vou pedir para o Luiz, que sempre está com a. Vamos falar dos jogos e aí a gente vai falar de todos, uns mais, outros menos, né? Devido à importância que a gente acha que cada um tem, a gente já dá os nossos placares. Então a gente dá os placares e diz assim o porquê a gente acha dos placares. Vai ter amanhã o jogo da Tuna e o jogo do Paysandu. Por favor, Luiz. Vamos Amanhã lá, não, desculpa. Hoje, se Deus quiser, esse conteúdo está saindo na terça-feira, antes dos é, jogos. terça-feira, às 16 horas, às 16 horas, Gavião Ki, KTG e Tuna Luso Brasileira. Bom, esse jogo aí vai ser um jogo interessante, porque o Gavião vem se recuperando, né? Tuna Luso, que precisa pontuar mais, né? Se o campeonato terminasse hoje, ela seria o 8º clube, né? Enfrentaria Um jogo a menos, né? Por isso com que a um jogo gente, a até é menos. bom tu falares isso, a gente ia fazer os cruzamentos possíveis, mas com o do Ituna com um jogo a menos fica completamente só para jogar para a galera, porque não tem muito fundamento. Então deixa
antes da 8ª rodada, a gente até faz um cruzamento e vê se esse se mantém na última rodada. Beleza? Continua, Luiz. Só para E por deixar claro para a conta galera. da situação da Tuna, da melhora em relação ao time com Robson Melo, acho que vai ser um jogo bem interessante para ver. O outro jogo, Placar. o placar, para mim, vai ser 1-1. 1-1. Vejo esse jogo com cara de empate. Luiz, desculpa, Ítalo. Vai ser um jogo interessante pelo que o Luiz coloca. De um lado, o Gavião que precisa pontuar para se afastar do rebaixamento, do outro lado, o Tuna que precisa pontuar para se aproximar da classificação para a próxima fase. Acho que o placar vai ser um jogo bem difícil, um jogo em Marabá, mas eu aposto no placar de 1-0 da Tuna. Parado. O jogo é em Gavião, né? Cara, assim, eu realmente eu ainda vou dar um voto de confiança para Tuna, apesar que estou torcendo muito para que o Gavião. Cara, eu acho que vai dar Gavião, tá? Mas eu vou dar 1-0 para Tuna, em homenagem ao meu amigo aqui ao lado. Mas eu acho que o Gavião fez esse jogo. Bem, enfim. Só uma curiosidade é que se o Gavião vencer, chega na mesma pontuação da Tuna Lusa. A Tuna tem 6 pontos. Tem 6 pontos com o jogamento. Se o Gavião vencer esse jogo, acaba chegando na mesma pontuação. Ítalo, aqui para nós, tá? É muito abaixo. Desculpa. É muito abaixo. É muito abaixo, na minha opinião. A Paula, ela voltou, eu sei, mas é muito abaixo. Não dá, não dá. Então, eu vou mudar, cara, na boa, assim, eu espero, enfim, eu acho que vai dar Gavião 1-0. Vou no meu coração, vou no feeling, entendeu? Mas vamos lá, e aí vamos para Paysandu e Independente. jogaço. Jogão. Talvez o melhor time do interior. Talvez não, com certeza. Não tenho dúvida disso. Pode não conseguir, né? Mas pra mim, no momento, é o melhor time do interior. Bom, esse jogo vai ser bem interessante porque temos o Independente em boa fase, vice em relação à classificação geral, só tá atrás do Remo, tem a melhor defesa do campeonato junto do Piranga, tem um ataque bem interessante, vem aí para conseguir os 3 pontos dentro dos seus domínios contra o Paysandu. Paysandu esse que está em uma reconstrução, né? Vinha numa crescente nos últimos jogos, acabou que por conta do jogo contra o Tapajós não fez um bom jogo, mas vai para Tucuruí para mostrar essa força e vai ser um jogo interessante. Qual é a diferença do jogo do Paysandu contra o Tapajós para os outros jogos do Paysandu antes do Repá, que ganhou sem convencer? Assim, todos os jogos foram apertados. E aí eu vou sempre botar na conta, irmão, aquele gramado horroroso para jogar, seja 5 da tarde, 9 da noite, principalmente às 10 da manhã. Eu tenho que pontuar isso. É horrível. Aquilo ali não dá. E na teoria o Paysandu tem um time melhor. E o time melhor sofre mais com o gramado. Eu sei que todo mundo fala sobre o gramado estava ruim para os dois. Mas quem tem o time melhor, por mais que seja pouco melhor, sofre mais. Eu entendo a torcida do Paysandu querer, fala em evolução e tal. Por exemplo, eu acho que o Paysandu fez um bom jogo contra o CRB. Perdeu, mas fez um bom jogo. Então é evolução, é involução? Outra coisa, perder uma vaga mexe psicologicamente, isso pode também ter afetado. Enfim, mas tudo bem, vai, o teu placar para o jogo, com tudo que tu falaste, Luiz, é qual? Eu tô vendo, acho que o Paysandu pode conseguir vencer esse jogo e acalmar um pouco o coração da Fiel. Para mim vai ser 1-0 Paysandu. Ítalo, alguma coisa a mais sobre o jogo e teu placar? Não, só talvez uma possível ausência do Danley, né, que parece que se acidentou neste último jogo, teve um problema médico, pode ser favorável ao Paysandu, né, mas não se sabe ainda se até amanhã ele já estará recuperado. Mas eu acredito que seja 1-0 para o Independente. Ainda bem que não foi tu que deste esse placar, né, Luiz? Senão eu ia te chamar de clubista, né? É verdade.
Eu acho que o Ítalo quer fugir do Paysandu, por isso que ele colocou o Independente vitorioso. Eu acho que vai ser 2-2. E aí vamos seguir. Vamos seguir. Finalizamos os jogos da terça-feira, né? Agora vamos para os jogos da quarta-feira. Teremos 2 jogos lá em Marabá, a Águia de Marabá e Itupiranga. Um jogo onde, como você bem falou, Paulo, também, o Águia também tem uma boa defesa, né? Talvez seja inferior à defesa de Itupiranga e de Independente, mas é uma boa defesa, tem que se constatar isso em relação aos números. O Itupiranga deve vir, como vem todo jogo, mais fechado, no contra-ataque. Acho que esse jogo vai ser 0-0. Eu nem vou falar nada além disso. 0-0. Também acho, 0-0. Bom, em relação ao outro jogo de quarta-feira, no Bainão, Remo e Castanhal. Castanhal, que, na minha opinião, só fez um jogo bom, que foi um empate contra o Paysandu na Curuzu. Fora isso, vem de decepções, na minha opinião. Não falo de... Castanhalense, assustem-se. Se aquele foi o melhor jogo do Castanhal, assustem-se. E nisso ele tem 8 pontos. Tu entendeu porque eu acho que a Tuna tá muito mal? A gente tá falando Castanhal, a Tuna tem 6, não sei o quê. O Águia, que não joga tão bem, tem 8. É isso que eu tô querendo dizer. Minha barriga roncou agora. Mas, assim, em relação a você falou de pontuação, Castanhal tem 8, a Tuna tem 6. Mas no jogo entre Castanhal e Tuna Luso, eu vi uma Tuna melhor em campo do que o Castanhal. Tudo bem, mas não adianta estar melhor em campo e ficar no ponto A. Então, e tá, tudo bem. Se a Tuna ganha do Paysandu, é um clássico, pode pular na frente do Castanhal, assim, por número de pontos e rodada. Mas, enfim, eu tô falando isso porque eu sempre quero a luzinha lá no panteão dos times. Ítalo, esse jogo te interessa? Eu acredito que... Eu concordo com as coisas que o Luiz coloca. O Castanhal vem de um momento bem difícil, então eu penso que será 1-0 para o Clube do Remo. Desculpa, Luiz, tu não testou o placar, né? Foi. Mal, perdão. Perdão. Eu ia falar 2-0, mas a defesa do Remo sempre tá bobeando, então acho que vai ser 2-1. Cara, se o Castanhal for para cima do Remo, vai ser uns 3-1 pro Remo. E eu acho que o Castanhal vai querer jogar o jogo para poder pegar moral. Então, para mim, esse jogo vai ser 3-1. Apesar das cores do Enós serem amarelo e preto, mas nessa eu vou 3-1 pro Remo, porque eu acho que o Castanhal vai pro jogo. Acho muito difícil. Ou, se caso o Cacai diga não, Neca de Pitibiriba, vamos segurar, aí pode mudar um pouquinho a história, aí dificultar um pouco mais. Mas, enfim, eu já dei o 3-1. Aceleremos, passemos para o próximo. Os últimos 2 jogos da quinta-feira, começando com Carajás e Paragominas, lá no Amazão, no Outeiro. Jogo interessante porque o Carajás briga contra o rebaixamento. Está só com está com 4 pontos, na verdade. Precisa pontuar, porque qualquer vitória dos outros 2 ele é ultrapassado. Paragominas, que fez um ótimo jogo contra o Bragantino, vai ter que mostrar também que pode fazer bons jogos e não tomar gol. Me incomoda bons jogos com o time levando 4 gols, mas foi um jogo divertido. Foi jogo bom para mim, para ti, pro Ítalo assistir. Eu não sei se o treinador do Paragominas acha um bom jogo levando 4 gols, mas tudo bem. Não, bom ponto. Bom ponto, realmente. Quando eu falei bom jogo foi em relação ao desempenho dentro do campo, porque o Paragominas não foi um time muito defensivo, realmente partiu muito para ataque, pressionou o Bragantino na sua defesa. Mas pro técnico do Paragominas, ver o time levar 4 gols assim, realmente deve ser algo legal de se ver, né? Mas eu apostaria numa vitória do Paragominas, 2-1. Eu vou no 2-0 pro Paragominas. Eu também permaneço no 2-0 para o Paragominas. E para finalizar a rodada, Bragantino e Tapajós lá em Bragança. Um jogo... Novamente, né, o Tapajós precisa sair dessa zona de rebaixamento e vai enfrentar um time que...
Tapajós que foi o time que caiu e não caiu, né? Um deles. Sim, Ou eu. é Tapajós e Carajás. No último Paraense, se tivesse rebaixamento, eles teriam sido rebaixados. Acabou que não foi. 3-0 pro Bragantino, já vou dizer. Continua. Eu acho que vai ser 2-0 Bragantino. Eu acho que 3-1 pro Bragantino. 3-1 pro Bragantino. Isso vai dar uma mudada na tabela, né? E aí o jogo da Tuna e do Paysandu para pontos, né? Para pontos, principalmente para Tuna, né? Caso o Paysandu, e para o Paysandu também, porque caso o Paysandu não vença o Independente, enfim, pode ser uma rodada que transforme o Patu, né? Tupá, Patu, ainda mais, como é que eu posso dizer, com mais garbo e elegância, né? Com mais garbo e elegância. Muito bom, bom saber. Mais alguma curiosidade, alguma dica para a nação querosense da rodada que vem? Uma boa rodada. Rodada com jogos interessantes, com situações e necessidades, né? Tomara que tenha bons jogos. Cada um com a sua necessidade, objetivos diferentes. Mas eu tô bastante curioso. Dessa vez eu vou. Não vai dar para fugir. Eu tô muito curioso para ver Paysandu Independente hoje, porque eu acho que vai ser um bom teste para o Paysandu. Se o Paysandu faz um jogo legal, o Itamar, que já está começando o óleo a esquentar, no primeiro momento visto a corneta do lado de fora, mas a gente sabe o quanto isso pode impactar. Eu já falei que eu acho que esse time do Paysandu, se não pirar o cabeção, né, da Rock, agora óbvio ainda tem ajustes a fazer. E Castanhal e Remo me traz curiosidade pelo seguinte: mais pelo que o Castanhal vai, como o Castanhal vai propor aquele jogo, entendeu? Se ele vai sair pro jogo, tipo, vamos jogar o jogo para pegar moral, e aí eu acho que facilita pro Remo pelo estilo, ou se ele vai dificultar pro Remo. É isso que eu tô curioso para ver. Então, para mim, realmente, os jogos que envolvem os dois grandes da capital são os que mais me interessam, assim. E sinto uma pena grande desses jogos serem às 4 da tarde de um dia, apesar da pandemia, um dia de trabalho. Eu não consigo entender. Eu juro que eu não consigo entender. Ah, tudo bem, é semana de Libertadores. Porra, mas, sabe, cara, eu não consigo entender, mas tudo bem. Um final de semana aí que vai ficar morto. Vai ficar morto. Então eu trago os jogos pro meio da semana para competir, né? Então eu tenho que mudar o horário. Nem sei se é esse o motivo. E deixo o final de semana, que é quando todo mundo que são estaduais com estaduais. Eu não consigo entender. De verdade, eu não consigo entender. Mas enfim, eu já aviso aqui, quem estiver vendo esse vídeo antes do jogo do Paysandu, após o jogo do Paysandu, sim, vai ter live pós-jogo, né, Nós Queiroz, e obviamente, depois do jogo do Remo, sim, vai ter live também pós-jogo do Remo. Aí vocês só veem os horários aí. Eu imagino que no jogo do Paysandu eu deva colocar um pouquinho mais tarde, para a galera poder chegar, ficar de boa, então vai acabar às 18, eu devo começar às 19, 19h30. E a mesma coisa pelo jogo do Remo também, para que vocês todos assistam. Meus caros Luiz e Ítalo, algo a mais a declarar nesse Rodada é Nós? Só uma situação, o jogo atrasado da Tuna Lusa Brasileira e Paysandu vai ser no sábado. Pois é, nesse do meio, né, entre as duas rodadas. Só isso pontuar. É, acaba que por um lado vai ser a vedete, né? Vai ter um jogo só, vai ser legal de ver. E a gente... Mas, Ítalo, suas considerações e mais algum detalhe aí? Não, acho que tudo foi falado, né? Amanhã abrem-se as cortinas e começa. Amanhã não, hoje, né? Que a gente está colocando terça-feira. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. O campeonato vai afunilando corações, alguns corações vão relaxando, outros vão se desesperando. E espero você aqui no próximo Na Rodada. Mais uma vez agradeço a quem nos assiste, agradeço. Galera, assim, eu não vejo
outros canais que são dedicados a times exclusivos fazerem conteúdo mais amplo. É óbvio que a gente poderia, e tem condições até de ser mais específico, de mais didático e tal. Mas para que a gente consiga fazer isso, quanto mais esse conteúdo crescer, os meninos podem se dedicar, eu também posso me dedicar. Então, assim, está indo bem, cada vez a gente aumenta mais, mas se vocês puderem dar essa moral, dando like, compartilhando nos grupos e tal, é muito importante, porque, é importante que tenha uma quantidade de views no canal bacana, é importante para o canal, é importante para os meninos que estão também fazendo outras coisas, e aí estimula a gente a buscar ainda mais informação, se preparar ainda melhor, para que o conteúdo fique ainda melhor, porque, né, o retorno estimula a gente. Então, vamos tentar fazer esse conteúdo passar de 1K, deem o like, assistem, dê o like, porque o like vai levando pelos caminhos do YouTube. Se tu não é inscrito aqui, chegou por outros times, vem com nós, que aqui a gente fala do Campeonato Paraense como um todo e, obviamente, sobre a dupla Repar. Então, te inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com geral e, obviamente, deixa teu comentário, teus placares, tuas opiniões, concordando ou discordando de nós. Galera, muito obrigado. Invadido a madrugada na gravação. Obrigado, Luiz. Grande abraço. Uma boa semana. Meu caro Ítalo, calma. Acalma esse coração tunante. Nação Querosense, um beijo para vocês. Até o próximo na rodada. Tchau.